Segundo Charleton, os raios de luz são correntes muito tênues de partículas ígneas, átomos do fogo, em um fluxo contínuo, como um jato de água que jorra de uma fonte ou tubo. A diferença entre o fogo e a luz seria semelhante à diferença entre a água e o vapor. Possuem a mesma natureza, mas um é mais condensado do que o outro. Até aqui nós estamos na página 7, nós estamos lendo as pesquisas de Newton sobre a luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, uma pesquisa do Roberto de Andrade Martins e da Cibele Celestino Silva. E agora, no tópico 5, ele fala a obra de Robert Boyle sobre cores. O terceiro autor que tratava sobre luz e cores que Newton estudou em 1664 foi Robert Boyle. O livro de Boyle, intitulado Experiments and Considerations Touching Colors, havia sido publicado no início deste mesmo ano e o jovem Newton começou imediatamente a lê-lo. Esta obra não é um tratado sobre óptica no nosso sentido. Estuda fenômenos de muitos tipos, com grande ênfase em química e na análise de pigmentos usados por pintores. Devemos recordar que Newton, durante sua adolescência, havia se encantado com a obra de John Bate, The Mysteries of Nature and Art, Os Mistérios da Natureza e da Arte, que continha muitas descrições a respeito de tintas e corantes. Boyle deu bastante atenção às mudanças de coloração de substâncias sobre a ação de ácidos e álcalis, bases, um fenômeno que adquiriu depois grande importância na química. Descreveu a luz esverdeada que atravessa folhas de ouro muito finas e as propriedades curiosas da infusão de lignum nephriticum com pH escreve, uma planta indiana, Pterocarpus indicus, é o nome da planta, utilizada para tratamento dos rins, Pterocarpus indicus, cuja cor dependia da direção de que era observada, fenômenos que foram depois registrados por Newton. Boyle elogiou no seu livro o uso do prisma para tentar compreender as cores e indicou que ele deveria ser usado no escuro e não em uma sala clara, ao contrário do que se fazia na época. Este livro de Boyle é, à primeira vista, desprovido de interesse sob o ponto de vista da física. Seu subtítulo, abre aspas, o início de uma história experimental das cores, fecha aspas, é bastante significativo. É um texto que se enquadra na tradição baconiana, existente no século XVII, de obras sobre história, entre aspas, de certo assunto, no sentido de um conjunto de descrições de fatos sem desenvolvimento teórico. Nota 5. Este uso da palavra história, que nada tem a ver com tempo ou cronologia, remonta a Aristóteles, que utilizou o título História dos Animais para sua principal obra zoológica puramente descritiva, reservando a discussão teórica sobre os seres viventes a outras obras, tais como A Geração dos Animais, sobre os processos reprodutivos, e Partes dos Animais, sobre os órgãos e a fisiologia. Fim da nota. Thomas Sprat, em sua História da Royal Society de Londres, indicou que os membros da Royal Society se empenhavam na coleta de informações sobre muitos assuntos a respeito da natureza e das artes, ou seja, técnicas, tomando como ponto de partida o conhecimento de pessoas que tinham experiência prática sobre esses temas e depois coletando novas informações através de observações e experimentos. Dentre os exemplos que ele forneceu, podemos ressaltar as histórias, de novo entre aspas, do salitre, do açafrão, da fabricação do papel, da pólvora, produção do milho, propriedades das ostras e etc. Sprat transcreveu em seu livro abre aspas, uma coleção para a história das práticas comuns de tingimento, fecha aspas, por William Petty,
que contém muitas curiosidades, como o tingimento de couro e de prata, dando-lhes uma aparência dourada através do uso de verniz, urina e enxofre. E aqui uma nota indicativa que estava no meio do texto, da nota 55, T. Spratt, The History of the Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge, de J. Martin, London, 1667, página 257. Neste pequeno ensaio, Petty enfatiza que há 3 corantes básicos, azul, amarelo e vermelho, a partir dos quais as outras cores podem ser produzidas. Descreve o uso do pau-brasil, a caesalpinia echinata, no tingimento de tecidos, informando que o pó da madeira, triturada como farinha, era fervido longamente com galhas e o líquido obtido era misturado com alúmen para ser utilizado como tintura vermelha ou com cinzas para produzir a cor púrpura. A tintura vermelha, quando tratada com algumas gotas de limão ou vinagre, tornava-se amarela e, sob a ação do, entre aspas, espírito de vitriolo, o ácido sulfúrico, adquiria uma coloração violeta. É bem possível que o estudo de Boyle a respeito das cores tenha se inspirado em histórias, entre aspas, como esta, já existentes, pois contém um grande número de descrições de substâncias coloridas e suas mudanças de coloração em várias circunstâncias. Porém, nota-se que, ao contrário do que era comum nas histórias, entre aspas, Boyle procura não apenas descrever fenômenos isolados, mas compará-los, procurar obter generalizações e, em certos casos, oferecer tentativas de explicações para os mesmos. Aí, quem não está acostumado com esse tipo de texto, ele coloca aqui histórias, entre aspas, para pontuar, e ele deixou claro ali que não é no sentido cronológico do que está na história, mas seria meio que uma forma de experimentação que, de início, está desprovida de um interesse científico mais aprofundado, mas que se inicia dentro dessa observação, vamos dizer assim, empírica, e essa curiosidade de descobrir mais sobre aquilo que ele está observando. No prefácio de sua obra, Boyle comentou que não possui nenhuma teoria sobre as cores e que isso pode produzir estranheza, mas indica que o propósito explícito do seu tratado é oferecer uma história, entre aspas, e não uma visão teórica sobre o assunto, embora apresentando diversas considerações especulativas que podem contribuir para o desenvolvimento de uma hipótese mais ampla. Desde o início do seu tratado, percebe-se que Boyle assume sem discutir a ideia de que as cores são modificações da luz. E aqui um trecho de citação. Pode-se considerar cor, seja como uma qualidade que reside no corpo, que se diz ser colorido, ou que modifica a luz de tal ou tal maneira, ou então como a própria luz, que assim modificada atinge o órgão da visão e desse modo causa a sensação que chamamos de cor. E essa última pode ser considerada como a acepção mais própria, embora não a mais usual da palavra cor. Então ele vai desenvolvendo e chega no ponto que ele não coloca essa, ele usa a palavra sensação, mas que a cor tem a ver também com o senso perceptivo de quem olha a cor. E realmente é a própria luz que, de certa maneira, ou misturada com sombras, ou perturbada de algum outro modo, atinge os nossos olhos, que produz mais imediatamente aquele movimento no órgão, através do qual as pessoas dizem que veem tal ou tal cor no objeto. No entanto, porque existe no corpo, que é dito colorido, uma certa disposição das partículas superficiais pelas quais ele envia luz refletida ou refratada, os nossos olhos, assim alterada, e não de outra forma, pode-se também dizer, em algum sentido, que a cor depende do corpo visível, e, portanto, não ficaremos contra um modo de falar sobre cores que é mais usado entre os naturalistas modernos.
E ele deixa um indicativo de nota aqui, M.J. Osler, página 138. Retificação, a nota é R. Boyle. R. Boyle na página 9 a 10, que está esse trecho que ele agregou aqui, citando, agregando valor. O livro do Boyle é o R. Boyle Experiments and Considerations Touching Colors, Henry Erringman, de Londres, 1664. E o do Spratt, que é o T. Spratt, The History of the Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge, do J. Martin London, 1667, a página 257. Logo em seguida, Boyle indica que a causa imediata da cor é a própria luz modificada. É importante prestarmos atenção a esse conceito, já que a teoria desenvolvida posteriormente por Newton não aceitava que a luz fosse modificada ao ser refletida ou refratada pelos corpos. Adotando um ponto de vista atomista, Boyle considera que a luz produz algum tipo de movimento espacial especial na retina, que é conduzido ao cérebro e que movimentos análogos podem ser produzidos sem luz, gerando sensações luminosas e de cores, em diversas circunstâncias, por exemplo, quando sonhamos. Ele adiciona outros casos, como de uma pessoa cujo olho é atingido por uma pancada ou de alguém afetado por uma doença. Boyle aceitou a opinião de diversos autores, desde os antigos atomistas até pensadores mais recentes que associavam as cores dos corpos opacos com as formas de suas partículas superficiais. Além das formas, Boyle supunha que os tamanhos dessas partículas também podem influenciar suas cores, assim como as distâncias entre as partículas, as misturas de diversos tipos de corpúsculos na superfície do corpo, bem como a presença de poros ou cavidades entre as partículas. A direção de incidência da luz sobre a superfície também pode mudar a sua cor, o que indica que há outras circunstâncias importantes. Em outro ponto do livro, ele se refere às cores produzidas em bolhas de água com sabão e de outros líquidos, bem como películas extremamente finas de vidro, comentando que as cores observadas em cada ponto, nesses casos, dependem da direção da incidência da luz e da direção de observação. Quando a luz atinge as partículas da superfície, ela seria refletida com maior ou menor quantidade de sombra, ou com uma sequência de luz e sombra, ou com alguma outra modificação que Boyle se sentia incapaz de determinar, mas parece acreditar que a luz, ao atingir as protuberâncias e cavidades microscópicas das superfícies dos corpos, se misturava com uma multidão de pequenos intervalos de sombra e que essa mistura produz as cores. Em outros pontos, o autor sugere que os feixes de luz, que seriam compostos por minúsculas partículas, poderiam produzir diferentes efeitos no olho, dependendo da forma e tamanho desses corpúsculos, sua velocidade, sua rotação, como na explicação que Descartes apresentou, e o seu movimento direto ou ondulante. O autor especula que talvez entre as menores partículas materiais na superfície dos corpos haja passagens ou canais pelos quais possam passar os corpúsculos incrivelmente sutis que constituem os raios de luz, sendo por isso diáfanos ou translúcidos. Se assim for, a refração pode contribuir para a cor da superfície dos corpos. Comenta que muitos tipos de substâncias aparentemente opacas são translúcidas quando finas,
e passa então a se referir aos fenômenos de cores que envolvem refração em corpos transparentes, como no arco-íris e em prismas. As cores produzidas pelos corpos transparentes, principalmente por refração, mas às vezes com a ajuda de reflexões ou outros fenômenos, eram denominadas na época cores enfáticas e consideradas como menos importantes do que as cores verdadeiras da superfície dos corpos opacos. Boyle rejeitou essa distinção, considerando que as cores são simplesmente luz modificada. Seja qual for o processo pelo qual se dá essa modificação, as cores são igualmente verdadeiras. Em outro ponto, Boyle se referiu a várias opiniões a respeito das cores, indicando que os modernos, entre aspas, adotam com pequenas variações a opinião de Platão, de que a cor é um tipo de chama constituída por corpúsculos diminutos que são lançados pelo objeto contra o olho, e que a maioria dos filósofos modernos, entre aspas, aceita que as cores provêm da mistura de luz e escuridão ou de luz e sombra. Também descreve outras teorias, como a aristotélica, a dos alquimistas e a de Descartes. Embora afirme várias vezes que não defende nenhuma teoria, Boyle criticou a ideia de que as cores possam ser produzidas por uma mistura de luz com sombra, afirmando que nunca conseguiu notar o aparecimento de qualquer cor, como azul, amarelo, vermelho, pela mistura de branco e preto, mas que estas e outras cores podem ser produzidas pelos prismas e outros corpos transparentes, sendo necessário, portanto, compreender a produção de cores pela refração. E até aqui a página 8, próximo tópico 6, os experimentos de Boyle com o prisma. Nós estamos lendo um estudo científico da Revista Brasileira de Ensino de Física, as pesquisas de Newton sobre luz, uma visão histórica. É uma pesquisa de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva, publicado no ano de 2015, sendo compartilhado aqui em áudio, no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova, do ano de 2022 em diante. Eu sou Cibele e a gente continua no próximo tópico. Tópico 6, os experimentos de Boyle com o prisma, na página 9. Apenas uma pequena parcela do livro de Robert Boyle menciona as cores produzidas por refração através de prismas. No entanto, essa parte tem grande importância por causa da sua influência sobre Newton. Já foram mencionados diversos pontos nos quais Boyle se referiu às cores produzidas por refração, de um modo vago, sem apresentar detalhes. Suas observações e experimentos são apresentados na terceira parte do livro, em que descreve os fenômenos associados às cores e às suas combinações. O primeiro experimento descrito por Boyle consiste em colocar um prisma em uma sala escura, recebendo a luz do sol em um dos seus vértices, conforme figura 4. Nessa posição, o prisma produz 4 espectros em diferentes direções. O nome espectro, introduzido depois por Newton e empregado até hoje, não era utilizado por Boyle, que se referia às faixas coloridas utilizando o nome de íris ou íris prismática. Boyle distinguiu 5 cores nessas faixas luminosas: vermelho, amarelo, verde, azul e púrpura. E aqui na figura 4, experimento de Boyle utilizando prisma. Boyle observou que as cores não eram alteradas quando a faixa luminosa era refletida por um espelho plano ou côncavo, ou na superfície da água. Também afirmou que não era alterada por refração. Quando uma parte do feixe colorido era desviado e concentrado por uma lente convergente, sua cor não era alterada. Além disso, projetando as cores em um papel branco e observando algumas das cores com um microscópio, a cor se mantinha a mesma. Alguns experimentos de Boyle tinham o objetivo de analisar a combinação de diferentes cores, tanto as produzidas por prismas como as de outros tipos.
A combinação de tintas utilizadas pelos pintores já era bem conhecida. O autor comenta que basta utilizar os pigmentos branco, preto, vermelho, azul e amarelo para produzir todas as cores desejadas. Por isso ele chama essas cores, ele põe entre aspas, abre parênteses, nós não descrevemos atualmente o branco e o preto como cores, fecha parênteses, de simples ou primárias. Então ele chama essas cores de simples ou cores primárias. Pela combinação do branco com o preto em diferentes proporções, ele obteve uma variedade de tons de cinza. A combinação de pigmentos azul e amarelo produz a cor verde, vermelho e amarelo produzem laranja. Vermelho com um pouco de branco produz rosa e vermelho com um pouco de azul produz púrpura. Um dos experimentos de combinação de cores que ele realizou consistiu em misturar pigmentos azul e amarelo em pó, utilizando uma cor verde, produzindo uma cor verde. No entanto, ao olhar para essa mistura com um microscópio, foi capaz de ver que ela não consistia em grãos verdes, e sim em grãos azuis e amarelos misturados. Ou seja, cada grão do pigmento manteve a sua própria cor e, portanto, enviava para o olho do observador aquela mesma cor. Assim, a sensação de verde era produzida no próprio olho, pela combinação dos raios azuis e amarelos que chegavam praticamente juntos à retina. E aqui tem uma série de notas, onde ele vai indicando as páginas onde está todos esses experimentos, que é do livro. Eu tô pulando porque ele só está indicando páginas, mas tudo isso encontra-se ali no livro R. Boyle, Experiments and Considerations Touching Colors. Experiments and Considerations Touching Colors, Henry Ehringman, London, 1664. Até aqui ele tá dando uma nota 75 do lado, que eu tô pulando quando ele vai indicando só paginação na nota, e acrescento a nota quando ele dá o nome do título inteiro do livro. Em outros experimentos, Boyle utilizou vidros coloridos, fazendo a luz passar por dois deles colocados um sobre o outro, concentrando a luz com uma lente e projetando o feixe resultante sobre papel branco. Descreve que a luz do sol, atravessando vidros azul e amarelo, produziu um verde, com vidros vermelho e amarelo. O resultado foi cor de açafrão e laranja. Verde e azul produziram uma cor intermediária entre eles. Vermelho e azul produziram púrpura. Boyle experimentou também alterar as cores produzidas pelo prisma. Através de vários processos, fez a luz solar passar por um prisma e projetou no chão a faixa colorida, então colocando um vidro azul entre o prisma e o chão. Afirmou que a parte da faixa que antes era amarela havia se tornado verde. Em outro experimento, projetou a parte azul da íris prismática sobre uma superfície vermelha brilhante, obtendo uma aparência púrpura. Projetando, aqui ele tá pontuando entre aspas, íris prismática, que é o que no outro texto do outro autor ele chama de espectro. Projetando toda a íris prismática sobre uma superfície azul viva, a parte que seria amarela apareceu verde. Utilizando dois prismas, Boyle projetou as cores produzidas por um deles sobre a faixa colorida, produzida pelo outro, e descreveu ter produzido também desta forma um verde pela combinação do amarelo com o azul e púrpura com a composição do azul com o vermelho. Outro experimento interessante realizado por Boyle consistiu em recobrir as faces do prisma com verniz colorido, amarelo ou vermelho. Ele afirma que quando o prisma estava recoberto com amarelo, os lugares que deveriam aparecer azuis se tornavam verdes, não fornecendo mais detalhes, talvez porque os efeitos fossem inesperados ou irregulares. Pode-se perceber que Boyle considerava que a composição de feixes luminosos coloridos
tinha as mesmas propriedades que a composição de tintas ou pigmentos, o que não é aceito atualmente, e também que as cores produzidas pelo prisma podiam sofrer mudanças e combinações. Newton estudou cuidadosamente esse livro, Boyle sobre as cores, que também defendia que a filosofia natural deveria ser construída a partir de uma série de experimentos cuidadosamente planejados e repetidos, com seus resultados meticulosamente anotados. Para Boyle, a experimentação não deveria se restringir à construção de listas de fatos experimentais ou a testes de ideias teóricas, mas, sobretudo, para expandir ideias teóricas. Nesse sentido, o programa de Boyle foi usado por Newton para estruturar a maneira como apresentou suas ideias sobre luz e cores nos trabalhos que serão descritos mais adiante, como o ensaio Of Colors, de 1665, e posteriormente de forma mais aprofundada no livro Optics, de 1704. Newton aprendeu com Boyle que as cores dos corpos não eram qualidades no sentido aristotélico, mas sim características da luz refletida ou refratada pelas superfícies dos corpos, e que o branco e preto são efeitos de grande reflexão e absorção da luz pelos corpos. Inspirou-se também em diversos dos experimentos descritos por Boyle. Do ponto de vista teórico, como veremos a seguir, Newton discordou de Boyle, que considerava que a luz colorida era a luz branca modificada. Até aqui, página 10, próximo tópico é 7, as anotações de Newton em 1664 a 1665. Já mencionamos o caderno de anotações de Newton, no qual ele registrou suas considerações a respeito da luz e outros assuntos. Quaedan philosophicae. Quaedan philosophicae. Com 2 PHs aqui no philosoph e no ficae PH de novo. Em 1664 e 1665. De acordo com Martin Tame e James Maguire, o manuscrito poderia ter sido indicado em meados de 1663, porém, mais provavelmente no início de 1664. A motivação imediata para a redação desses comentários foi a leitura do livro de Charleton, Fisiologia Epicuro-Gacendo Charletoniana. A cronologia detalhada dos experimentos ópticos de Newton é muito confusa. Há pistas contraditórias fornecidas em diferentes escritos pelo próprio Newton, bem como em informações de fontes independentes. Vamos agora descrever alguns pontos importantes desse manuscrito relacionado com luz e cores. Nota 6 aqui. O caderno original está atualmente guardado na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Manuscrito MS ADD 3996, Cambridge University Library. Uma versão desse manuscrito em PDF está disponível na internet. E aí ele coloca aqui o endereço eletrônico, cud.lib.cam.ac.uk/ms-add em caixa alta, MS em caixa alta, -ADD em caixa alta, -03996 /. As que foi acessado, ele tem que colocar, para quem não está acostumado com livro de estudo, de pesquisa científica, tem que colocar a data do acesso para, caso haja alguma modificação, retificação, né, entender qual foi o período que o autor específico do artigo específico acessou. Acesso em 27/7/2004. A parte do caderno que contém as Quaestiones Quaedan Philosophicae foi publicada com comentários. Fim da nota 6.
Um dos primeiros temas que Newton abordou nas Quaestiones Quaedam Philosophicae foi a constituição da matéria, adotando um ponto de vista atomista. A primeira passagem das questões, entre aspas, em que Newton se refere aos fenômenos luminosos é intitulada Sobre Reflexão, Ondulação e Refração. E aqui está em itálico, esse trecho é o nome do título. Sobre reflexão, vírgula, ondulação e refração. Lá ele questiona se a superfície de um vidro reflete luz no vácuo e se a refração produzida pelo vidro é igual no ar e no vácuo, produzida pela aparelhagem que havia sido desenvolvida por Robert Boyle. E aqui um adicional que já está na nota 85 e tem um adicional de título, que é nota 84, em números romanos, ponto, Newton, vírgula, Quaestiones Quaedam, ou Quaedam, tudo junto, Philosophicae, 1664-1665, manuscrito MS Caixa Alta, ADD.3996, Cambridge University Library, disponível naquele mesmo endereço que eu coloquei lá e o acesso datado, né, 27 de setembro de 2014. Este manuscrito de Newton será citado neste artigo, indicando a respectiva folha do caderno numerada apenas de um lado, com a adição da letra R quando se trata da página anterior da folha, referente a recto, em latim, e com a letra V, quando se trata da página posterior da folha, referente a verso, em latim. A seção das questões intitulada Sobre a Luz começa com considerações a respeito das diferenças entre branco e preto muito semelhantes às que aparecem no livro de Boyle. Logo em seguida, no entanto, Newton registrou uma crítica à teoria cartesiana da luz, embora não indique o nome do autor da teoria. Como foi indicado, Descartes supunha, exceto na sua explicação do arco-íris, que a luz era uma pressão ou tendência ao movimento. Descartes também considerava que a gravidade era produzida por uma pressão para baixo, exercida pelo, entre aspas, segundo elemento, que tem um movimento circular em torno da Terra, do Sol e de todos os corpos celestes. A gravidade terrestre corresponderia, assim, a uma pressão para baixo, exercida pelo segundo elemento, que é o mesmo que transmite a luz, segundo Descartes. Além disso, a própria Terra é mantida a uma certa distância do Sol porque é empurrada em sua direção. Se assim fosse, comentou Newton, deveríamos ver durante a noite tão bem ou melhor do que durante o dia. Deveríamos ver uma luz brilhante em torno de nós porque somos pressionados para baixo. Além disso, abre aspas, um homem andando ou correndo veria durante a noite, fecha aspas, já que ele estaria se movendo em relação ao segundo elemento, entre aspas, e sofreria uma pressão por parte dele. Aqui, mais uma vez, abre aspas, que são trechos da citação, tá? Isso que está dentro das aspas, do próprio texto do Newton, que ele acrescenta na explicação dele, agregando o valor do escrito dele com os trechos do texto do Newton. Abre aspas. Quando um fogo ou vela se extingue, deveríamos ver uma luz olhando para o lado oposto, fecha aspas. Pois a cessação da pressão produzida pela luz que vem da vela deveria ser seguida por uma pressão oposta vinda do outro lado. Abre aspas. Todo o leste brilharia durante o dia e o oeste durante a noite, por causa do fluxo que nos carrega, fecha aspas, pois o movimento da Terra pelo espaço também produziria uma pressão, abre aspas. Um pequeno corpo interposto não poderia nos impedir de ver. A pressão não poderia proporcionar formas tão distintas, fecha aspas, já que a pressão não se propaga em retas e sim se espalha para todos os lados.
Essas críticas são inteligentes e aparentemente originais. Mostram que Newton preferia outro tipo de explicação completamente diferente sobre a luz, a hipótese atomista ou corpuscular. Inicialmente, Newton adotou um ponto de vista corpuscular bastante curioso. Supôs que havia partículas redondas ou glóbulos de luz que se moviam em meio ao éter, em vez de átomos que se movem no espaço vazio, como no caso dos atomistas. Sua explicação inicial para as cores era vaga, como a de Boyle, As cores surgem ou por sombras intercaladas com a luz, ou reflexão mais forte e mais fraca, ou partes do corpo misturadas e levadas pela luz, Logo em seguida, no entanto, na mesma página do caderno, ele apresentou críticas à hipótese da mistura de luz e sombra, Nenhuma cor surgirá da mistura de branco com negro puro, pois, em caso contrário, as figuras desenhadas com tinta preta seriam coloridas e o que fosse impresso pareceria colorido à distância. E as bordas das sombras seriam coloridas, e o preto da fuligem e o branco espanhol produziriam cores, portanto, as cores, não podem surgir de uma reflexão maior ou menor da luz, ou de sombras misturadas com a luz, A crítica é válida e inteligente. O último exemplo estava presente no livro de Boyle sobre cores, os outros não. Inspirando-se provavelmente nos experimentos de Boyle com prismas, Newton registrou no seu caderno, experimentar se dois prismas, um lançando azul sobre o vermelho do outro, não produzem um branco, Boyle descreveu experimentos desse tipo, com dois prismas, como vimos, mas não indicou qualquer resultado que pudesse inspirar tal conjectura por parte do jovem Newton. Por outro lado, segundo a teoria de Descartes a respeito das cores, os glóbulos do segundo elemento, cuja rotação é acelerada, produzem o vermelho, e aqueles cuja rotação seja reduzida produzem o azul. Seria razoável supor que uma mistura de vermelho com azul neutralizasse essas duas modificações, produzindo o branco. Robert Hooke, em sua micrografia, publicada em 1665, também considerava que a combinação de luz azul com vermelha produziria o branco, mas Newton provavelmente ainda não havia lido essa obra quando escreveu o comentário acima. Note-se também que Newton não realizou tal experimento, apenas pensou sobre ele, o que provavelmente indica que nessa época apenas possui um único prisma, cujo uso descreveu logo em seguida. Nos primeiros experimentos que registrou no seu caderno, Newton não projetou a luz do Sol através de um prisma, e sim olhou para uma superfície iluminada através do prisma, como as observações que Charleton havia descrito, conforme figura 5. Às vezes, tal tipo de experimento é chamado subjetivo, em contraste com os experimentos de projeção utilizando o prisma, chamados de objetivos, embora tal terminologia não seja muito adequada. Se o vértice do prisma estiver para cima, como na figura 5, e a superfície observada, através do prisma, tiver sua metade superior branca e a metade inferior negra, então o observador verá uma faixa vermelha separando as partes branca e preta, e essa faixa estará acima da divisão entre as duas metades. Se a superfície observada for invertida, ficando com a parte negra acima e a branca abaixo, mantendo a posição do prisma, então aparecerá uma faixa azul, separando as partes branca e negra, e essa faixa aparecerá acima da linha de separação. E aqui tem a figura 5.
Figura 5, experimento de Newton observando através de um prisma um objeto com metades diferentes. E aqui tem um desenho, né? Ele coloca de um lado uma representação do objeto, um triângulo no meio representando esse prisma, e esse meio círculo do que está mais para o lado direito, olhando, é um modelo do olho, né? Do observador. Devemos notar que Newton não descreveu o aparecimento de outras cores. Porém, em experimentos como esses, a faixa vermelha não é de uma cor uniforme, e sim acompanhada por laranja e muitas vezes amarelo. E a faixa azul também não é de uma cor uniforme, e sim acompanhada por violeta e muitas vezes verde. Assim, a descrição que Newton apresentou era simplificada, provavelmente sob a influência da ideia de que as cores principais produzidas pelo prisma são os extremos vermelho e azul, ou violeta. Alterando as cores das duas metades da superfície, Newton obteve os seguintes resultados, que incluem os dois resultados já descritos. E aqui ele coloca um quadro, que eu vou pôr aí, está na nota 89 da página 11 do artigo. Nesse quadro ele divide em 3 colunas. Na primeira coluna em cima é metade superior, na segunda coluna metade inferior e na terceira coluna direita faixa acima da separação. E embaixo tem a descrição das cores aí em cada parte. Então na metade superior, aí 2 pontos, embaixo todo o tópico de cores, que vocês vão ver aí, aqui eu vou descrever branco, negro, na ordem, né? Um abaixo do outro. Branco, negro, azul, negro, vermelho, vermelho, branco, branco mais forte, preto, preto mais forte. Aí na segunda coluna, que é com relação à metade inferior, é negro, branco, azul, negro, branco, vermelho, branco mais forte, branco, preto mais forte, preto. Faixa acima da separação. Então, as seguintes cores: vermelho, azul mais forte, vermelho, azul mais forte, verde ou vermelho, depois azul, depois vermelho mais forte, azul, vermelho mais forte, azul, vermelho, verde ou vermelho escuro, azul. Nota 89 aqui. E esse trecho se encontra no livro que foi citado anteriormente, no tópico 84, ali de adicional de nota, e Newton, Questione Quaedam Philosophicae, de 1664 a 1665, especificamente folha 122R, né? Então está indicado para encontrar especificamente esse quadro e a descrição dele ali, 1 em números romanos, Newton, OP, Prom, ponto, cite, citação, vírgula, 1664-1665, folha 122R. Então, tem várias outras notinhas aqui que foram sendo citadas ao longo do corpo do texto, e eu só, como falei, só vou citando boa parte delas e vou parar para agregar só para dizer quando for o livro indicado, e aí depois vocês podem procurar. Eu vou deixar a visualização da página aí com os indicativos especificamente. Pode-se notar que o resultado principal obtido nesses experimentos foi o de que aparecia uma faixa vermelha, quando a parte superior do objeto observado era mais clara, e uma faixa azul quando a parte superior era mais escura, com o vértice do prisma para cima sempre. Logo depois de descrever esses experimentos, Newton registrou um comentário que certamente não é consequência dos mesmos. Abre aspas. Quando mais uniformemente os glóbulos movem os nervos ópticos, mais os corpos parecem ser coloridos, vermelho, amarelo, azul, verde, etc. Mas, quanto mais diversamente eles os movem, mais os corpos aparecem branco, negro ou cinza. Fecha parênteses. Percebe-se que Newton estava tanto
realizando experimentos quando tentando compreender a natureza microscópica da luz e das cores. Na página seguinte do caderno de anotações, Newton registrou, sob a forma de tópicos numerados, um primeiro esboço da teoria sobre as cores. A ideia principal dessa teoria, que depois foi abandonada por ele, era que os raios luminosos eram constituídos por partículas, glóbulos, que atingem os olhos, produzindo as diversas sensações de cores. Haveria raios luminosos de diferentes velocidades, e os mais lentos seriam mais facilmente desviados, refratados, do que os mais rápidos. Relacionando essa proposta teórica com as observações feitas com o prisma, utilizando a hipótese de que os raios mais lentos sofrem maiores refrações, Newton concluiu que os raios mais lentos são os que produzem as cores azul, cor celeste e púrpura, os mais rápidos, vermelho e amarelo, e os de velocidade intermediária produzem o verde. Supôs também que uma mistura de raios rápidos e lentos produz branco, cinza e preto. Essa hipótese de Newton é corpuscular e inspirada nas ideias expostas por Charleton, porém, nenhuma teoria atomística da luz supunha a existência de diferentes velocidades associadas às cores. Por outro lado, de Aristóteles até Descartes, quase todos os autores supunham que a velocidade da luz ou da visão era infinita, não podendo haver, portanto, raios mais lentos ou mais rápidos. Nos meteoros, o estudo lá do Descartes, meteoros, nos meteoros, Descartes havia suposto que a velocidade de rotação dos glóbulos do segundo elemento variava e produzia as cores. Talvez Newton tenha se inspirado nessa ideia, modificando-a e propondo uma associação entre as cores e as velocidades dos corpúsculos que constituem a luz. Notemos também que, nesse momento, Newton já começou a pensar sobre a luz branca como uma mistura de cores, uma ideia que não era encontrada nos autores que ele estudou. A relação entre cor e diferença de refração foi reforçada por Newton logo em seguida através de um novo experimento. Amarrando um pedaço de linha azul a outro pedaço de linha vermelha, esticando a linha assim produzida na direção horizontal, colocando um objeto preto atrás e observando a linha através do prisma, abre aspas, uma metade do fio aparecerá mais alta do que a outra, e não ambas em uma linha reta, por causa das refrações desiguais nas duas cores diferentes. Fecha aspas. A linguagem utilizada por Newton em sua descrição não permite concluir se ele realmente fez esse experimento ou se apenas o imaginou, prevendo seu resultado. Muitos anos depois, no início de sua óptica, a proposição 1, teorema 1, Newton apresentou um experimento semelhante, utilizando uma faixa de papel com duas metades coloridas, em vez de dois pedaços de linha, como a primeira evidência de que diferentes cores estão associadas a refrações diferentes. Antes de Newton, outros autores como Thomas Harriot, H-A-R-R-I-O-T, Thomas Harriot, já haviam descoberto a diferença de refração entre o vermelho e o azul, mas isso não era conhecido pela maior parte dos pesquisadores. Nota 91 aqui, quanto dos experimentos aqui das cores diferentes. 91 está em 1 em números romanos, Newton, optics, or a treatise of the refractions, inflections and colors of light.
Also, 2 treatises of the species and magnitude of curvilinear figures, Samuel Smith and Benjamin Walford, London, 1704, 1704, página 13 a 17. É um título bem comprido, né? Optics, or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colors of light. Samuel Smith e Benjamin Wardford, de Londres, 1704. Página 13 a 17. Indicação que onde vê o relato desses 2 experimentos que foram citados nesse trecho do texto. Os experimentos de Newton. Então, ele falou do experimento, teve essa nota, acrescentou aqui que outros autores, como Thomas Harriot, já haviam descoberto a diferença da refração entre o vermelho e o azul que ele estava experimentando, mas que não eram conhecidos pela maioria da parte dos pesquisadores naquele momento. Partindo dessa interpretação dos fenômenos de refração do prisma, Newton procurou também interpretar as cores de corpos opacos. Se a luz branca é uma mistura de raios com várias velocidades, o que acontece quando essa luz atinge um corpo que nos parece vermelho? Se a luz branca é uma mistura de raios com várias velocidades, o que acontece quando essa luz atinge um corpo que nos parece vermelho? Segundo Newton, a aparência vermelha ou amarela surge nos corpos que param, entre aspas, interrompem, vírgula, absorvem os raios que se movem mais lentamente, associados ao azul e violeta, sem impedir muito o movimento dos raios mais rápidos, associados ao vermelho e amarelo. Trata-se, nesse caso, de uma separação dos raios que já existia na luz branca, alguns sendo absorvidos e outros sendo refletidos ou difundidos pela superfície colorida. No entanto, Newton ainda não parece muito seguro sobre essa interpretação, propondo outra diferente. Um corpo colorido poderia diminuir a velocidade de alguns raios da luz que o atinge, e não de outros. Ao diminuir a velocidade de todos eles de acordo com uma certa proporção. Isso poderia ocorrer se as partículas do corpo não possuíssem uma elasticidade tão grande que possa refletir as partículas dos raios com seu movimento inicial. Newton não parece ter percebido que, de acordo com essa nova hipótese, somente seria possível explicar o surgimento de cores que tendem ao azul e ao violeta, associadas a movimentos mais lentos. Em vez de se prender a uma explicação única, Newton estava explorando diversas hipóteses. Ele comentou que os raios poderiam ter velocidades iguais, mas diferirem no tamanho de seus corpúsculos, abre aspas. Embora 2 raios sejam igualmente rápidos, no entanto, se um raio for menor do que o outro, esse raio terá um efeito muito menor no órgão sensorial, pois ele tem menor movimento do que o outro. Fecha aspas. Nesse ponto, Newton estava provavelmente pensando no conceito de quantidade de movimento desenvolvido por Descartes, que dependia da velocidade e do tamanho das partículas. Nessa época, ainda não se utilizava o conceito de massa, que foi depois introduzido pelo próprio Newton. Logo em seguida, Newton registrou uma série de estimativas quantitativas sobre colisões de partículas, com várias suposições sobre os tamanhos dos glóbulos dos raios luminosos e dos que existiriam na superfície de um objeto atingido pela luz, procurando analisar em que condições a luz refletida seria azul ou vermelha. A parte seguinte do manuscrito registra uma série de experimentos fisiológicos sobre as cores.
Newton olhava para um ponto à sua direita, virando o olho, sem girar a cabeça, nessa direção, e então pressionava com o dedo a parte esquerda do olho, que ficava exposta. Observou o surgimento de cores nos pontos pressionados. Não contente com esses testes, enfiou um objeto de latão entre o olho e o osso que o cerca, para atingir pontos que não conseguia pressionar com o dedo, anotando os efeitos coloridos que surgiam. Obviamente, não recomendamos que alguém siga o exemplo de Newton, pois tais experimentos podem produzir danos nos olhos da pessoa. O que é um ser que quer descobrir a verdade? O processo, isso é profundamente, curioso, investigativo. Os trechos seguintes do caderno de anotações trazem várias descrições a respeito de cores adquiridas pelo aço temperado, sobre luz refletida de superfícies coloridas ou atravessando papéis e vidros coloridos, cores que surgem na superfície do chumbo derretido, efeitos coloridos que surgem em reações químicas e etc. Muitas dessas descrições, assim como outras que registrou em outra parte de seu caderno, parecem ter sido trazidas do livro de Boyle, mas pode ser que Newton tivesse também feito experimentos sobre esses fenômenos. Ele descreveu que a luz amarela, produzida por um prisma, lançada sobre um objeto azul, produz a cor verde, e que o azul prismático, atingindo um objeto vermelho, também produz a cor verde. Comentou que, abre aspas, deveria ser tentado que cores seriam feitas pela mistura de cores que saem de dois prismas, fecha aspas. O que reforça o comentário que já apresentamos de que nessa época ele só possuía um prisma. Posteriormente, em 1666, ele realizou experimentos com dois prismas. Devemos notar também que no período em que redigiu suas anotações sobre luz e cores das Questiones Quaedam Philosophicae, o estudo da íris prismática, entre aspas, que é o que o outro autor chama de espectro, posteriormente chamada de espectro luminoso, ainda não tinha adquirido grande importância para Newton. Até aqui, página 13. Próximo tópico, 8. O livro de Hooke, Micrografia. Quando Newton escreveu suas anotações em 1665, ele ainda não havia estudado outra importante obra publicada naquele mesmo ano, a Micrografia, de Robert Hooke, publicada em janeiro desse ano. O livro de Hooke contém principalmente descrições de diversos materiais, animais e plantas feitas com um microscópio por ele aperfeiçoado, acompanhadas por extraordinários desenhos de suas observações. Essa obra teve um enorme impacto sobre os estudos biológicos na época. Além desse aspecto da micrografia, Hooke descreveu vários fenômenos ópticos nesse livro, apresentando também sua interpretação teórica sobre os mesmos. O fenômeno das cores em corpos transparentes finos, tem aqui uma nota 99-100, considerações adicionais aqui não onde estão as referências, notas 99-100, 99, C.C. Silva em Atas do 5º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, Sociedade Brasileira de História da Ciência, São Paulo, 1996. Nota 100, C.C. Silva e R.A. Martins, então são os dois autores desse artigo, em Atas do 5º Encontro de Pesquisadores em Ensaio de Física da Universidade Federal de Minas Gerais e também CE, CIMG e FAE, Belo Horizonte, 1996. O fenômeno de cores em corpos transparentes finos
foi descrito por Hooke, inicialmente ao estudar a mica. Nota 101 aqui. Eu já vou pôr a nota 101 e 102 de todo esse parágrafo. Nota 101 são os dois estudos citados durante esse parágrafo. 101 e 102. 102 também é do mesmo livro, então é nota 101. R. Hooke, Micrographia or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses, with observations and inquiries thereupon. Vou ler de novo. Micrographia or some physiological description of minute bodies made by magnifying glasses, with observations and inquiries thereupon. J. Martin and J. Alestry, London, 1665, página 47. Existe uma reimpressão facsimilar de Dover, Nova York, 1661. E a próxima nota desse mesmo parágrafo está indicando aqui página 50. Então, a página 47 até a página 50, a referência do parágrafo explicado nesse trecho do livro citado. O movimento de cores em corpos transparentes finos foi descrito por Hooke inicialmente ao estudar a mica. Essa substância mineral pode ser dividida em camadas finíssimas, transparentes, e essas placas apresentam fenômenos de cores, tanto ao olho nu quanto ao serem observadas ao microscópio. Cortando uma placa de mica, Hooke observou que alguns lugares se mostravam transparentes, entre parênteses, brancos, enquanto em outros próximos apareciam as cores do arco-íris. Separando cuidadosamente algumas placas finas de mica, de espessura uniforme, Hooke notou que elas apresentavam uma única cor em toda a sua superfície, e a superposição de duas dessas placas proporcionava novas cores diferentes. Além disso, Hooke notou que ao começar a separar as camadas de um pedaço mais grosso de mica, a parte entre as duas placas que estavam unidas de um lado e separadas do outro, mostravam várias linhas coloridas. Em seguida, Hooke descreveu que, pressionando fortemente duas pequenas lentes convexas, uma contra a outra, apareciam círculos coloridos, cuja posição mudava conforme a pressão aplicada. E essas linhas surgiam também quando se colocava água ou algum outro líquido transparente entre as lentes. Esse fenômeno, que atualmente é descrito como anéis de Newton, foi depois estudado por Newton, como veremos. Estudando vários outros fenômenos semelhantes, como as bolhas de sabão, Hooke concluiu que qualquer substância transparente muito fina, colocada entre duas superfícies com índices de refração diferentes ou sobre uma superfície refletora, produz cores. No caso desses fenômenos, não é necessária a presença de bordas escuras ou sombras, pois toda a superfície do corpo transparente pode estar iluminada. Por isso, Hooke considerou que esse era um experimento crucial. Ele utilizou a expressão experimentum crucis, em latim, que permitia rejeitar a necessidade de luz e sombras para a produção de cores, que era aceita por diversos autores. A expressão experimentum crucis foi depois utilizada por Newton no mesmo sentido em seus estudos sobre a luz. Examinando a natureza da luz e se referindo a muitos fenômenos diferentes, Hooke concluiu que ela é produzida pelo movimento muito rápido de partículas dos corpos e que a própria luz é um movimento vibratório que se espalha em superfícies esféricas a partir da origem,
como as ondas que se formam na superfície da água quando se joga uma pedra nela. E os raios luminosos são como raios geométricos que vão do centro de uma esfera ao círculo, do centro de uma esfera ou círculo para a sua superfície. Examinando a natureza da luz e se referindo a muitos fenômenos diferentes, Hooke concluiu que ela é produzida pelo movimento muito rápido de partículas dos corpos e que a própria luz é um movimento vibratório que se espalha em superfícies esféricas a partir da origem, como as ondas que se formam na superfície da água quando se joga uma pedra nela. E os raios luminosos são como os raios geométricos que vão do centro de uma esfera ou círculo para a sua superfície. Do ponto de vista teórico, o tratamento dado por Hooke foi o mais coerente e compreensível tratamento mecânico da época. Para Hooke, em um meio homogêneo, a luz era constituída por uma série de frentes de onda, abre parênteses, que ele chamou de pulsos orbiculares, fecha parênteses. Aí ele põe aqui uma descrição, tem de uma figura, AD em caixa alta, vírgula BE em caixa alta, vírgula CF, indicando aqui os pontos que vão formar as linhas para os retângulos que estão no desenho abaixo, perpendiculares à direção ABC de propagação dos raios, conforme a figura 6. Então, aqui um desenho da refração do que ele observou nos estudos e experimentos aqui, conforme a figura 4. Tá, vou ler de novo esse trecho, a figura 4 aparece aí. Para Hooke, em um meio homogêneo, a luz era constituída por uma série de frentes de onda que ele chamou de pulsos orbiculares. AD, BE, CF, perpendiculares à direção ABC da propagação dos raios. Quando a luz incide, conforme a figura 6, quando a luz incide obliquamente num meio refringente, segundo Hooke, a frente de onda se torna inclinada em relação à direção de propagação, por causa da diferença entre as velocidades da luz nas duas regiões. Se o segundo meio, MMM, aí tem que olhando a figura aqui para entender a descrição dele, tá tudo numerado com as letras, tá? Se o segundo meio, MMM, for mais refringente do que o primeiro, como na passagem da luz do ar para o vidro, o feixe se aproximará da normal, como o raio HK da figura 6. Então, aqui tem dois esquemas aqui de toda essa descrição que ele vai dando, figura 6, que vai sendo comparado com a figura 7. Então, se o segundo meio MMM for mais refringente do que o primeiro, como na passagem da luz do ar para o vidro, o feixe se aproximará da normal como o raio HK da figura 6. Se o meio MMM for menos refringente, o feixe se afastará da normal como raio RT da figura. Em ambos os casos, surgiria uma inclinação da frente de onda em relação à direção dos raios. É importante perceber que, pelo contrário, na teoria ondulatória da luz, desenvolvida posteriormente por Huygens, a frente da onda continua a ser perpendicular à direção de propagação da luz, mesmo depois de sofrer refração. Os dois lados de um feixe luminoso refratado, ao penetrarem em uma região escura, produziriam diferentes efeitos à sua volta, conforme figura 7. Hooke explicou mecanicamente o surgimento das cores, atribuindo aos raios refratados uma propriedade mecânica imposta pelo meio refrator. O feixe, entendendo que você vê que o autor, na pesquisa, o texto
dessa pesquisa especificamente sobre Newton, e quem está chegando e pegando, seja por curiosidade, não está acostumado, lógico que já evoluiu muito e que as considerações têm muito disso, e já não é válido da observação, até porque tem leis que elas são aplicáveis a questões da mecânica, na questão, tipo assim, com relação à massa, mas na onda, às vezes tem algumas situações que elas são muito particulares dentro dessa realidade da onda, digamos assim, de uma forma bem crua, né? Então, que cabe atualizar, tá? Porque ele vai percorrendo, ele está falando de Newton, mas ele vai falando, que no caso falando também de Huygens, de Hooke, então o trajeto que todo esse processo investigativo para entendendo a cor, e aí depois ele já entra na questão da luz, isso já vai entrando na questão da onda, no sentido de onda vibratória, né, questão atômica, o que ele fala atomística, o átomo, então todos esses processos aqui. Então, Hooke explicou mecanicamente o surgimento das cores, atribuindo aos raios refratados uma propriedade mecânica imposta pelo meio refrator. O feixe de luz refratado tem dois lados ou duas partes. Uma que se propaga na frente, que é enfraquecida. Aqui está entre parênteses indicando o trecho HHH. E a outra que se segue e que é fortalecida, indicando AAA. O meio refrator não perturbado é responsável por esse enfraquecimento dos raios. Os raios nos quais predomina a parte enfraquecida, HHH, são dispostos a exibir o azul, sendo que o azul é mais intenso na região próxima da região PPP, escura do meio, né? Conforme tudo que ele usou essas letras aqui para identificar, vocês vão ver aí na figura, os vários espectros refletidos que vão formar faixas diferentes luminosas de luz, né, como uma onda do lado da outra que vem vindo de uma cor até para lá, para o outro lado, outras cores. Então ele começa ali no H, fortalecida para A. Então ali do H, que está do lado esquerdo, estaria mais o azul, mais intenso, próximo da região escura do PPP. Então, ele vai pontuando. Você vê que tem o 3 de H, indicando o azul, mas também que não tem só a refração da luz, mas ele também pontua aqui na onde ela é mais intensa, tipo de um azul mais claro para um azul mais escuro. Enquanto que os raios nos quais predomina a parte AAA exibem a cor vermelha, que é logo o próximo, sendo vermelho próximo da fronteira QQQ do feixe mais intenso, que está ali mais adiante. Então, como se fosse uma nuance, né, que o raio vai passando como se vários fachos de luz com cores diferenciadas, também tem uma variação de tonalidade. O amarelo e as tonalidades de azul são efeitos da variação de intensidade dos raios vermelho e azul, respectivamente. O resultado da intersecção desses raios azuis e vermelhos com intensidades diferentes são as cores intermediárias, como o verde. Aqui nota na figura 6. Figura 6, esquema de Hooke mostrando o efeito da refração da luz na frente da onda, que não seria mais perpendicular à direção de propagação da luz. E a nota da figura 7 diz explicação de Hooke para o surgimento das cores na refração. Assim, na teoria de Hooke, as cores não estão relacionadas com frequências ou comprimentos de onda, como na teoria ondulatória da luz, desenvolvida no século XIX por Fresnel e Young. Tá? Então, ele já está indicando aqui a atualização, que eu recomendo. Que ali ele está estudando todo o processo de elaboração que vai transitando ali pelo século XVII, né? Então, ele foi assim, na teoria de Hooke, as cores não estão relacionadas com frequências e comprimentos de onda, como na teoria ondulatória da luz desenvolvida no século XIX, que é mais recente, por Fresnel e Young. E sim com a presença, então tá lá na teoria ainda de Hooke, estaria relacionado com a presença de pulsos com partes fracas e fortes
E no caso da refração, com a obliquidade da frente de onda. E aqui tem um trecho de citação, 2 pontos. O azul é uma impressão na retina de um pulso de luz oblíquo e confuso, cuja parte mais fraca está na frente e cuja parte mais forte está depois. E o vermelho é uma impressão na retina de um pulso de luz oblíquo e confuso, cuja parte mais forte está na frente e cujo mais fraco vem depois. Aí é o fim do trecho de nota adicional aqui. Sempre que houvesse refração, portanto, haveria aparecimento de cores. As cores aparecem na limitação entre o feixe e o escuro, ou seja, nas bordas do feixe. O lado em que a extremidade da frente de onda está na frente torna-se azul e a outra extremidade vermelha. A teoria de Hooke explica aquilo que se observa em experimentos. Hooke escreve H-O-O-K-I, tá? Hooke. A teoria de Hooke explica aquilo que se observa em experimentos com prismas, ou seja, um feixe refratado próximo ao prisma aparece branco com bordas azuis e vermelha. As outras cores do espectro são observadas à medida que o observador se afasta do prisma e, segundo Hooke, são resultados da mistura entre o azul e o vermelho em diferentes proposições. Depois de discutir o surgimento das cores na refração, Hooke retornou à discussão das cores das películas transparentes finas. Suponhamos que... Aí tem mais uma figura, figura 8. E vou por aí, que é bem complexa essa figura 8. Muitos pontos, linhas e indicações numéricas aqui, para destacar ali bem os pontos de intersecção, né, e o nome da linha. Então... Vou lendo que vai acompanhando. Figura 8 da página. Essas figuras estão todas na página 14 e 15. Depois de discutir o surgimento das cores na refração, Hooke retornou à discussão das cores das películas transparentes finas. Suponhamos que A, B, C, D, H, F, E, em caixa alta aqui, que é um trecho ali do desenho, represente uma lâmina de mica, mais fina na extremidade AE e mais grossa na extremidade DF, que é atingida obliquamente pelos raios do Sol. Hooke supõe que essa luz é constituída por frentes de onda CD, a CD ali em números. Hooke supõe que essa luz é constituída por frentes de onda CD em minúsculo, em letra minúscula CD, igualmente distantes uma da outra, ou seja, que os pulsos luminosos que constituem a luz são periódicos, uma hipótese nova e que, como veremos mais adiante neste artigo, não faz parte da teoria ondulatória proposta por Huygens. Uma parte da luz é refletida pela primeira superfície, produzindo as novas frentes de onda AB, escrito em minúsculo aqui. Outra parte penetra na mica, sendo refratada. Na segunda superfície, FE, em letra maiúscula, a luz é novamente refletida e refratada. Se a espessura do material transparente for pequena, a superposição de dois pulsos refletidos pelas duas superfícies terá uma parte mais forte na frente, o pulso que foi refletido na primeira superfície, e outra mais fraca atrás. Esse pulso duplo produzirá no olho a sensação de amarelo se a espessura for pequena, como na parte AB, em maiúsculo da mica, ou vermelho se ela for maior, como na parte BC, em número maiúsculo da mica. Dependendo da distância entre os dois pulsos,
Mas se a espessura da mica for ainda maior, como na parte CD, ali em maiúsculo, o pulso mais fraco, refletido pela segunda superfície, estará próximo do pulso forte seguinte, refletido pela primeira superfície, e nesse caso produzirá um azul. Notemos que a ideia de uma periodicidade dos pulsos que constituem a luz é importante nesta explicação das cores das películas transparentes finas. Porém, a explicação das cores não está associada às ideias de frequência e comprimento de onda. Newton estudou o micrografia e podemos perceber em suas cuidadosas anotações que ele imediatamente discordou de suas ideias principais, a saber, que a luz consiste de pulsos e que as cores são modificações mecânicas da luz branca. Esta diferença teórica entre Hooke e Newton foi o ponto de partida de uma inimizade entre eles que durou cerca de 40 anos e que se manifestou em outros temas, como, por exemplo, a prioridade sobre a lei do inverso do quadrado da distância em mecânica. Nota da figura 8. Explicação de Hooke para o surgimento das cores em uma lâmina fina de mica com diversas espessuras diferentes. E aqui ele põe em todas aquelas letras, né, tá aqui para identificar os trechos ali onde são pontuados sobre a linha, essas espessuras, suas refrações, e aí acompanhar. Quem quiser volta e dá uma olhada de novo na descrição acompanhando a figura. Então, até aqui, página 15, o próximo é o tópico 9, intitulado Os Anos Maravilhosos, destacado entre aspas, de Newton. Nós estamos lendo aqui uma pesquisa da revista brasileira, que foi publicada, a Revista Brasileira de Ensino de Física, né, no ano de 2015, intitulada As Pesquisas de Newton sobre a Luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva, sendo compartilhado aqui em áudio do ano de 2022 em diante.